Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentes em Ação, um bate-papo de quem sonha, planeja, arregaça as mangas e faz a coisa acontecer. Nós estamos com um convidado hoje que arregaça as mangas, sei lá desde quando. Quando eu comecei a minha vida profissional por aí, ele já estava como referência do negócio. Mas, antes de dar as boas-vindas ao Albano Gado, Albano é referência em Porto Alegre de absolutamente todos os setores, assim, ele conhece tudo. Mas eu quero dar também o nosso muito obrigado e agradecimento aos nossos apoiadores, nossos colaboradores, @Nutriania, com 2 N's, uma nutricionista sem modismos. É a nova parceira do Mentes em Ação e a gente está desenvolvendo também um plano alimentar para o Mentes em Ação. Logo, logo, mais novidades. @Create, 2 Cs e 2 Ts, um escritório de relações públicas que faz projetos para captação de clientes para o teu negócio, qualquer que seja a área de atuação. @Camelau, W no final e underline, um escritório de advocacia que atua no modelo preventivo, prevenindo possíveis problemas, broncas, qualquer coisa que a tua empresa ou tu, pessoalmente, possa vir a ter. @HypeCB, a HypeCB é um projeto inovador também vindo de fora do país e eles atuam como uma loja de conveniência na Cidade Baixa de quarta-feira até sábado, a partir das 17 horas, e sexta e sábado tem também uma casa noturna que fica do ladinho da conveniência, é sensacional. @Estúdios Combo, o estúdio mais querido do Brasil, teu podcast aqui no estúdio, teu podcast aí na tua casa, na tua empresa, aonde vocês quiserem, todo o material audiovisual, fotos, vídeos, enfim, o que vocês precisarem, o Estúdios Combo vai atendê-los da melhor maneira possível. E sem mais delongas, quero dar as boas-vindas à referência máxima de Porto Alegre, como eu já mencionei, Albano Gado. Seja muito bem-vindo ao Mentes em Ação. Muito obrigado aí É um prazer, né? Encontrar depois de 1000 anos, né? 1000 anos. Tempão. Só não precisar me chamar de velho, assim, né? Pô, para todos os teus seguidores, né? O que eu vou fazer, cara? É isso aí, o Mentes em Ação é isso aí. Isso aí. Um prazer, cara. Um prazerzão. Bora lá falar sobre tudo, um pouco. Cara, tira a dúvida das pessoas que estão nos assistindo aí. Por que tu é a referência? O que tu faz da tua vida? E principalmente o que tu já fez na tua vida? Dá um resumão aí da tua vida profissional. A minha vida é um eletrocardiograma, tá? Não, ela é um eletrocardiograma, porque eu, graças a Deus, tudo que eu fiz eu tive destaque, né? Mas, obviamente, como toda vida profissional, tu tem altos e baixos sempre, né? Normal. Mas o bom disso tudo é sempre se reinventar. Essa é o resumo da minha vida profissional, me reinventar. Né? Saber a hora de parar, e quando eu não soube, eu acabei, né, me reinventando de uma outra forma. Mas eu comecei como DJ com 12 anos, cara. Eu acho que eu fui o primeiro DJ mirim, eu acho, da cidade de Porto Alegre. Isso eu tinha 1993, 1994, mais ou menos, isso aí. E depois, cara, eu acabei montando uma produtora quando eu saí do colégio, porque eu era presidente de Grêmio Estudantil e tal. E aí eu trabalhava numa produtora chamada Realize Produções, e aí que não existe mais, né? Então a gente pode falar o nome tranquilo. E aí eu montei a minha, que era Dr. Alban, né? E, cara, foi uma explosão muito rápida, porque eu acabei dominando os colégios. Na época tinha festa de Rei Rainha, festival de bandas, uns negócios assim que hoje em dia a gente não consegue mais fazer, né? E depois veio o primeiro show nacional, que foi Cidade Negra, que eu fiz com 17 anos na ABB. Depois segui Kid de Abelha com 18. Fiz a Fernanda Abreu com 19, Men at Work com 19 também. Que ano isso? Isso aí foi 95, Cidade Negra, 96, Fernanda Abreu, 97, Kid de Abelha, 98, 97 ainda o Man at Work. Isso, foi Man at Work. Cara, pra ter uma ideia, tá? Essa era a época que o Planeta Atlântida estava começando. Exatamente. Primeiro Planeta Atlântida é 1996. Exatamente. E o Albano já tava aí fazendo shows nacionais. Cara, teve tanta coisa, assim, eu tive a oportunidade de ter a possibilidade de negociar o show dos Mamonas, não consegui, obviamente, na época. Que sensacional. Tinha uma produtora Palco 1 lá de Caxias, que era detentora de todos os shows, né, do Mamonas. Também acabei querendo, pensando na possibilidade até da Shakira na época, pra tu ver como eu era arrojado, eu era guri novo.
Mas também A não... Shakira era é um fenômeno até hoje, né? Mas quando ela surgiu, cara, aquele disco Pies Descalços. Não, top. E aí não rolou, mas eu continuei. Eu fiz a minha mãe me levar no centro de Porto Alegre pra comprar um CD da Shakira. Era isso que acontecia na época. Que maravilha, né? Era muito bom. E aí depois os shows começaram a não dar certo e eu fui pro ramo de casa noturna. E acabei entrando de sócio numa casa noturna na Cristóvão com a Dom Pedro ali, chamada Best Beer, na época. A galera mais antiga vai conhecer porque fez bastante sucesso, mas eu peguei ela embaixo já. E daí dei uma levantadinha, mudei o público, fiquei ali uns 6 meses, acabei montando o Tequila Draft em Imbé, fiquei 4 verões lá na beira-mar do Imbé, e depois depois do primeiro verão, eu montei o Stop, que era na Plínio, com a Plínio com a Carlos Gomes, um pouquinho mais abaixo lá, sabe? Onde foi Meia Culpa, dentre outras casas ali. E teve uma casa de pagode depois até. Não era onde era a torre? Não, mais pra baixo. Mais pra baixo. Lá com a Silva Jardim, quase. Não. Então mais pra cima, não, aqui pra baixo. Eu tinha penso em direção a Assis Brasil. Não, em direção a Assis Brasil. Na frente do Zafra de Genópolis. Era o Dracar, isso. Só que... tem uma pauleira do jogador do Grêmio do Inter lá uma vez. Eu lembro disso aí. Voava garrafa pra tudo que é lá. Eu lembro disso aí. E aí, cara, acabei tendo sucesso no Stop durante 2 anos, aí a sociedade sabe como é que é, o cara se desentende, e eu montei o Astoria. Em Porto Alegre, a gente comprou a marca e o ponto dos proprietários que tinham lançado, né? E fez uma proposta diferente, mais teen, mais voltada para a gurizadinha, né? Ficamos ali durante um tempo até a gente foi interditado. E aí, no período da interdição, eu peguei o Astoria, fiz ele itinerante, levei para onde era a torre, levei para onde era ali na Plínio, mais ali embaixo também, era Crocodilos, né? Mais antiga, mas foi uma... Onde foi o Samba Rio, talvez, do lado ali? O Samba Rio, é no Samba Rio. Tá. É no Samba Rio. E aí depois o Astoria voltou, mas eu tinha o ponto, quando eu consegui, eu tava com a Astoria bombando na Plínio, aí eu montei o Kauai. Aí o Kauai no ponto onde era a Astoria, e ficou o Astoria lá. Só que eu comecei a concorrer comigo, tá ligado? Tá, isso tu era proprietário das duas casas noturnas. Das duas casas, isso, Daí aí comecei a concorrer comigo, aí entrei num acordo lá com os guris, e saí do Astoria e fiquei só com o Kauai. Ficou só com o Kauai. E a gente ficou concorrendo, mas sempre muito amigos, né? Eram os ex-donos do Nucanua, né? Que eram os meus sócios, então tava tudo em casa. E, cara, depois acabei fazendo um erro estratégico enorme, assim, eu montei um outro pub, porque eu sempre achei, César, que o dia que eu montar um pub, só os meus amigos eu vou lotar. Eu sempre achei isso, cara. E aí eu montei paralelo na Vasco ali o Acústico Pub. E, cara, olha, só quem não foi foram meus amigos. Sim. Entendeu? E quando for, queriam beber de graça. Princípio básico de todo o empreendedorismo. Não contar com os amigos. Exatamente. Pra tu ver a minha infantilidade. Eu já era nego velho, mas nesse sentido foi infantil. Não, só que hoje em dia tem muita gente que está abrindo seu negócio e pensando exatamente nisso. Exato. Não, vou abrir isso aqui, eu tenho 80 amigos, vai vir 80 pessoas. O meu sócio era o presidente do DCE da PUC na época, cara. Pra ter uma ideia. Pô, eu pensei, o cara vai... Sim. Explodir de gente, mas ele também sentiu a mesma dificuldade, né? Nessa questão. Não foi tão fácil. Só que o que aconteceu? Eu comecei a tirar dinheiro daqui e botava pra cá, dinheiro daqui e botava pra cá. Chegou um momento que não tinha, mas aqui não tinha, mas aí foi tudo por água abaixo, né? Então a gente acabou fechando o Kauai, fechando o acústico. E aí veio uma das reinvenções, né? Porque fora a questão do DJ para produção, para dona de casa noturna, para shows, eu fui trabalhar na Opinião. Aí trabalhei na Opinião durante 8 anos, na Opinião Produtora. A gente fez um departamento bacana lá chamado Opinião College. Fazia só formaturas e festas de colégios e tal. Daí a gente fechava o PEP, fazia um monte de festa, fazia formatura. Cara, sensacional. Foi a época que eu mais conheci gente legal na vida. Entendeu? Interessante. No Kauai e também na época das formaturas. E pessoas que eu levo até hoje como amigos, sabe? Que eu tenho muita gente na história que estão até hoje meus amigos, assim, de falar comigo, de estar ali, não só de rede social. E, cara, daí chegou um momento que eu cheguei na parede e pensei, cara, não tem mais muito o que fazer aqui, né? Aí eu fui pra Florianópolis,
Fui trabalhar como coordenador de eventos da RBS Rádios lá. E, cara, ali foi uma experiência, assim, negativa, mas muito... que eu guardo como produtiva, por mais ter sido negativo. Eu fui bullyingado a full lá, cara. Fui bullyingado a full. Sofri bullying interno lá dentro da RBS de uma forma muito... Só pra tu ter uma ideia, assim, eles não aceitaram um gaúcho vir coordenar eles, certo? E lá tinha um menino que era meu assessor e que tinha a aspiração que ele seria colocado como coordenador e não foi. Só que ele era amigo de todo mundo. E ele fez a cabeça de todo mundo contra mim, assim, porque ele queria ser coordenador. E ele era um dos melhores profissionais que eu já trabalhei, né? Ele era muito bom realmente, mas não para ser coordenador. Cada um, né? Na sua. Exato, né? Mas enfim, ele não aceitou e tal, e a galera começou... eu chegava para almoçar com ele, sentava na mesa, tipo assim, ele se levantava, era um troço meio tipo colégio americano. Exato, assim. Meio de filme, assim, cara. Entrei em depressão, voltei, fui trabalhar na Pampa. Trabalhei um tempo na Pampa, muito... Cara, o seu Gadré lá é sensacional, foi uma das melhores, né? Fui fazer os eventos especiais lá para eles, né? Foi muito bacana, conheci bastante gente. E aí, cara, um dia eu resolvi na minha vida o seguinte, eu sempre escutei. Ah, tu vai ser vereador, tu vai ser prefeito, tu vai ser não sei o quê, por causa da história do Grêmio e tal, estudantil, né? E eu resolvi, vou entrar pra essa tal de política aí. Cara, sem volta. Cara, mas tipo assim, ó, eu entrei na ingenuidade que podia fazer algo diferente, entendeu? Eu entrei realmente a fim de fazer algo diferente. Mas aí tu descobre que o grande problema são as próprias pessoas, né? Que batem nas tuas costas posso contar uma coisa que te envolve também? Não sei. Posso contar? Posso contar? Hoje é engraçada, mas na época eu fiquei triste, né, cara? Eu sentei com várias pessoas, inclusive contigo, na época da eleição. Tu não deve te lembrar disso, mas sabe quem apanha e quem lembra, né? Claro. Aí eu disse, não, tá, tô contigo. Aí vocês faziam as festas e tinham as listas de transmissão de vocês, né? Sim. E eu tava nas listas de transmissão, né? Daí não, o Cezinho tá comigo, né? Aí quando eu cheguei ali, recebi na véspera da eleição, pum, um santinho do Vitinho, eu digo, não acredito, cara. Aí eu digo, mas então essas coisas que na verdade, isso não é nada de errado. Porque, tipo assim, na época eu fiquei, mas hoje eu entendo como, cara, de boa, é o teu amigo que é concorrente, como é que tu vai dizer não tô contigo, sócio, entendeu? Na época, né? Exato, né? Não, até comigo mesmo, a gente se conhecia, como é que eu vou dizer, não tô contigo? E as pessoas se constrangem, né? Óbvio. Mas na época, até eu processar, eu entender essa história, assim, em geral, assim, isso foi um exemplo, né? De várias coisas que aconteceram. Claro. E eu só contei porque eu tô falando contigo, assim, né? Mas aí tá, de boa, tranquilo, só que eu preferi, depois de ver tudo aquilo, preferi ir pra trás, né? Pro backstage das campanhas. Eu não quero mais ser o cara que vai lá. Cara, um ponto importante, assim, pontuar isso. Eu hoje entendo, depois a gente acabou trabalhando junto no governo, coisa... eu hoje sou muito procurado, assim, por me ajuda na campanha, a tua experiência, Hoje eu já falo assim, pra tu ver, né? A gente muda e amadurece. Hoje eu já falo assim, não gosto de política. Não vou fazer campanha. Não quero me envolver ativamente apesar de eu conhecer, ter experiência, já ter participado de várias campanhas, eu consegui me retirar desse... Ficar na isenção. Porque, cara, eu tenho... Se eu for botar na ponta do lápis agora, hoje, 10, 12 amigos candidatos a vereadores. Exato. Porra, como é que eu vou me indispor? Não tem como. Mas eu a mesma coisa. E eu vou precisar votar, tá? Eu vou precisar votar. E os 12 estão assim, ó, tu vai votar em mim, tu vai votar em mim, tu vai votar em mim. E cada um tem o seu motivo, a sua relação comigo. Não tem como dizer que não, né, cara? E, cara, sabe o que eu decidi? Cara, eu vou votar em quem eu considero mais preparado. Sim, é isso aí. Não é porque tu é mais meu amigo, não é porque tu... Cara, é o que tá mais preparado. Perfeito. É que assim, ó, o grande problema é que as pessoas votam no amigo. E não é assim que tem que ser o voto, sabe? Na época eu achava que devia ser assim. Eu achava assim, eu tenho 5 mil pessoas no meu Facebook, só se eu contar com meus irmãos, tô eleito. E não é assim, tá ligado? Tu chegou a... Quantos votos tu fez? Eu fiz 960 votos. Cara, pra uma campanha de 3 meses,
Cara, eu fiquei muito brabo com o Não, as resultado. pessoas não sabem o que é fazer esses 960 votos. Depois, quando eu comecei a ver nego que tava 300 anos na política, fazendo 400, 500, Aham. 600, eu digo, cara, fui muito bem, né? E essa votação fez eu tomar uma outra proporção dentro do partido, né? Então, logo eu fui convidado a ser diretor de comunicação, secretário de comunicação interno, depois eu fui vice-presidente. Hoje eu sou vice-presidente municipal do PSB, né? Cara, faço campanhas. Só que por trás disso, agora eu me tornei um profissional do marketing político. Eu vendo a minha assessoria. Perfeito. Entendeu? Eu vendo. Claro, tem uns caras que eu ajudo, que são mais chegados e tal, né? E tem os que são, que eu confio, que eu quero que estejam lá, que daí eu faço sem cobrar nada, obviamente. Sim. Mas nesse período todo eu fui diretor de habitação. Cara, tem uma história magnífica com o negócio de habitação lá, que foi... Bom, tu me conhece. Tu sabe que eu sou um cara que eu vivi dos eventos, da comunicação, a vida inteira. Sim. E aí um dia me liga o secretário, né, da SOP lá, onde eu trabalhei, e chega e diz pra mim, Albano, eu consegui, tu vais integrar a minha equipe da habitação. Eu disse, pô, que legal, cara. Me chamou lá. E eu pensei que eu ia ser, sei lá, coordenador de comunicação, jornalista, essas coisas assim, né? Ele assim, tu vai ser diretor de habitação. Eu disse, diretor de habitação? Como assim? Eu disse, secretário, eu nunca ocupei cargo disso aí. Ele falou assim, relaxa. Quando eu entrei, eu também não tinha experiência. Eu disse, tá, mas o que eu faço? Eu saí de lá, meu Deus do céu, os caras vão me engolir. Eu pensei, daí eu já me lembrei do bullying de Santa Catarina, entendeu? Já pensei, cara, vão me engolir, tô ferrado, né? E eu peguei, o que eu fiz? Eu disse, cara, eu vou usar uma estratégia. Eu não vou ser o Albano. Eu não abri um sorriso pra ninguém. Eu tava lá, chegava lá, chamei todo mundo. O que tava de errado aqui antes de eu chegar? Ah, tal coisa. Então a gente vai fazer do teu jeito. E tu, o que tu faz? Faço tal coisa. O que tu quer mudar no teu trabalho? Nada. Então tá, vou te dar autonomia pra tu fazer. E assim eu fui fazendo a gestão das coisas. E fui estudando ali, né, cara? Isso, tu fez isso pelas tuas experiências anteriores que te ensinaram que... Exato, né? E pelo fato de, cara, se os funcionários públicos descobrissem que eu era da comunicação e não tinha nada a ver com a cadeira com a que estava habitação, ocupando, exato, eles iam me engolir. Eu não ia ficar lá. E o que aconteceu? Eu não dava sorriso pra ninguém sabia da minha vida. Não adicionei ninguém no Instagram, fechei Face, fechei tudo. Cara, 1 ano e meio, 2 anos depois, numa integração, assim, num aniversário, que me convidaram, resolvi ir e tal. E aí começaram as perguntas, né, na festa, né? E quando eu falei que era da comunicação, que eu era formado em jornalismo, em relações públicas e marketing, eles não acreditaram. Tu é formado nos 3? Nos 3. Aí eles disseram, eu disse, não pode. Não pode. Eles se olharam assim, como assim? Tu não é arquiteto? Eu disse, não sou arquiteto. Tu não é engenheiro? Eu disse, não. Daí todo mundo disse, cara, a gente jurava que tu era arquiteto e engenheiro. Às vezes o que precisa para sentar numa cadeira de diretoria, de gestão, de equipe, é justamente relações públicas, né? Exato. É justamente um gestor de pessoas. E aí que tá o meu grande aprendizado nessa história foi o seguinte, tu não precisa ser entender 100% daquele assunto. Tem que saber gestão de pessoas. Porque quem vai mover teu time são as pessoas que estão contigo ali. Eu dei autonomia para eles, conversei com eles sobre o que eles queriam mudar. Aprendi, fui estudando. E aos poucos. Tanto que chegou um período, uma época, que o secretário me chamou, Albano, é o seguinte, nós estamos com um problema no desenvolvimento urbano lá, eu preciso te transferir para lá. E aí tu vai assumir a diretoria do DDU. Eu disse, tudo bem, secretário, tô por ti. Né? Já era outro secretário, inclusive. E aí, quando o pessoal lá da minha secretaria descobriu, da minha diretoria de habitação, fizeram abaixo-assinado e foram lá no secretário pedir para eu não sair. Para não sair. E ele não me tirou. Ele me elogiou tudo por causa disso. E, cara, isso para mim foi fantástico, porque
eu não era da habitação, cara, entendeu? E quando, Cara, quando eu fui chamado para a prefeitura, eu fui chamado para de habitação. Isso é sensacional. Né? Então, foi mais uma reinvenção que eu tive, assim, vamos dizer, na vida, né? Essa parte da reinvenção, eu vou para a parte da invenção, né? Lá quando tu era proprietário das casas noturnas, Astoria, depois montou o Kauai, a Astoria e o Kauai foram o teu grande boom, né? A grande explosão. Cara, foi a época que eu comecei a sair. E eu me lembro que a gente não tinha acesso, que nem hoje, meu Deus, hoje tu fala, quero ir na festa tal. Fala com alguém, tu entra de graça, tu bebe de graça, tudo de graça, né? Naquela época a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje. Até por conhecer pouca gente, tá recém começando a sair. Mas para tu ganhar um ingresso isento, tu tinha que fazer uma guerra na época, né? Vende 10 para tu ganhar o teu. Exato. Ou faz não sei o que para tu ganhar um ingresso. Era uma guerra, né? Mas eu me lembro que eu comecei a ter acesso. Comecei a ter acesso, não. Eu recebi, acho que um cartãozinho do Kauai. Cartão VIP. Um cartão VIP. E cara, chegou uma época que tinha mais cartão VIP. A fila do VIP era maior do que a fila normal. Aquele cartão, ele andava do lado do meu cartão do banco dentro da minha carteira. De tanta importância que eu dava para aquilo, sabe? Foi uma invenção de vocês na época, né? Não existia ainda aquilo. Vamos transformar alguns clientes em VIP. Sim. E daí, pela falta de experiência, daqui a pouco tinha mais VIP do que, exato, do que o cliente normal. Começamos a fazer, e aí a galera... E aí chegou um momento que eu percebi assim, peraí, mas tem mais VIP do que normal, a gente precisa mudar. E aí eu troquei o cartão, tirei a validade e dei mais benefícios para o VIP e menos cartões na rua. E aí começamos a entrar né? Porque naquela época não tinha área VIP, não tinha nada disso. Era tudo para todo mundo, entendeu? Não tinha isso. O VIP era a entrada, era a fila. Exato, o VIP era a fila. O preço, entendeu? O cara pagava. Mas tu vê, são coisas que vocês inventaram lá na época que elas estão até hoje, né? Elas vêm sendo reformuladas sempre. Foram aprimoradas, exatamente. Vêm sendo aprimoradas sempre, mas hoje tu... Cara, por mais que a gente tenha fácil acesso, é uma dificuldade de quem faz evento hoje saber lidar com o cara que tem fácil acesso. Ele precisa nos dar um retorno, né? Ah, sim, sem dúvida. Ele tem que dar algum tipo de retorno. Sem dúvida. Ou ele tem que ser uma pessoa influente, tem que trazer outras pessoas por eles postar que está ali, que também não tinha rede social na época, né? Nada. Não se sabia do... Vou só dizer pra você, ainda bem. Rede social. Só não vou falar o porquê, mas ainda bem. Cara, eu me lembro de uma festa no Kauai, cara. Eu namorava, eu tinha terminado com a minha namorada na semana, assim, fui com os amigos pro Kauai. E daí eu chego na festa, assim, eu olho pro lado, tá minha namorada numa lambeçada lá com outro cara, eu falei assim, Muita gente. Cara, o que tem de história... Cara, se eu não tivesse na festa, eu não ia saber. Claro que não. Mas, cara, que tem gente que me conta história, casais que estão até hoje juntos, que se conheceram nos bares. É tanta coisa, cara. Conheci a mãe das crianças naquela época. Mas, cara... Saudade da mãe das crianças. É bem isso, cara. É bem isso. O Kauai, ele foi uma escola, sabe? Porque Sim. todo mundo que passa só me conta uma história diferente, entendeu? E é muito legal, assim. Um dia eu quero convidar umas pessoas chaves, assim, e trazer só assuntos relativos. Eu já me esqueci da metade, quando eles me contam... Tu nem conhece todo mundo que ia no Kauai. Não. Tem muita roda de amigos que a gente senta hoje, chega, conversa, troca ideia e fala, da época do Kauai. Nem sabiam quem era o Albano. Nem sabia quem era o dono, mas tava lá, viveu até vou te dizer também. assim, ó, que as pessoas conheciam, tá? Porque eu tinha fácil acesso. Isso sempre foi um segredo meu. Tá? Os meus promoters iam para minha casa de praia, sabe? Isso foi um segredo, eu tinha uma proximidade. Eu parecia ser mais velho porque eu era o dono. Sim. Né? Porque eu tinha uma postura de dono. Mas eu tinha 5, 6 anos mais que os caras, entendeu? Eu comecei muito jovem. E o que acaba acontecendo? Eu tinha eu era acessível a eles, entendeu? Eles andavam comigo, eles sabiam onde eu morava. Então era um dos segredos do sucesso do Kauai, era esse. Virou uma família, né? Cara, vamos pro hoje em dia, que o nosso tempo não é muito nosso colaborador aqui. Nosso minuto tinha que ter 120 segundos cada um, né?
que tu faz hoje? Onde é que o Albano tá hoje? Tá atuando em qual área? Mais uma reinvenção, né? Porque realmente a política, ela é complicada, como tu mesmo falou, né? A puxação de tapete é grande, e principalmente assim, tu não precisa ser o melhor. Só precisa puxar o saco do cara certo. E eu não sei fazer isso, cara, com todo devido respeito, não sei fazer isso. Então, eu acabei saindo e focando no jornalismo esportivo, né? Eu iniciei um projeto no Porto Alegre 24 Horas, depois eu saí do Porto Alegre 24 Horas, eu fiquei uns meses ali no Portal do Farid, né, a convite do meu amigo Papaulo, e depois, logo depois, na verdade, eu fui convidado para ir para a Pachola. Paralelo a tudo isso, eu fui contratado pela Ubra TV, o Grenal na TV, que eu faço lá na Ubra TV, e agora há pouco saí da Pachola e retornei ao Porto Alegre 24 Horas para um projeto muito grande que vai ter em 2025, mas eu já estou começando a desenvolver ele agora. Então hoje eu estou na área do jornalismo esportivo, trabalho como influencer esportivo. Paralela a tudo isso, eu sou síndico de condomínio profissional, né? Que é uma incomodação que eu gosto, que eu tenho prazer de fazer. Nessas indas e vindas, eu sou síndico só do condomínio que o meu pai mora e que eu moro lá, né? Que eu morei desde pequeno. Mas é um aprendizado também, né? Um aprendizado também. Então, cara, hoje é isso aí. Hoje é essa a... Tu é um jornalista esportivo identificado com o clube. Né? Desde o início, assim, vou partir pro jornalismo esportivo. Desde o início, já vou me identificar, porque era uma questão que os jornalistas tinham isso, né? Não vou dizer qual é meu clube. Eu, desde o princípio, fui identificado. Porque não tinha como esconder, né, cara? Eu sempre postei muito sobre Grêmio e tal, não tinha como esconder. É um pouco difícil, porque lá no Portal 24 Horas eu fazia um programa chamado Prorrogação. Eu era o âncora do programa. Uhum. Meu grande problema, não conseguia ser isento. Entendeu? Então, tipo assim, tentava ser isento, mas não conseguia ser isento. Então, não tem como. O cara que tem a paixão no coração... Tu acha que Rio Grande do Sul é dividido, né? Sim. 70% gremista, 30% colorado. Eu diria 75%. Entendeu? Tem essa divisão. Tu acha que te atrapalha com o público em geral tu ser um jornalista identificado? Atrapalha só no sentido no momento que eu tiver que comentar internacional. Isso na Pachola não tinha, porque a Pachola é uma rádio segmentada, né, de gremistas, né? No Porto Alegre 24 Horas eu evitava fazer isso. E agora sim eu tô numa situação complicada. Por quê? Porque enquanto a gente não define a equipe do Internacional para 2025, eu tô fazendo as matérias do Inter. Né? No Porto Alegre 24 Horas. No Porto Alegre 24 Horas. Mas assim, eu assino como Albano Gado, não assino como Albano Tricolor, né? Pro Grêmio eu sou Albano Tricolor. Eu assino como Albano Gado e é uma matéria de informação. Eu não faço matéria de opinião do Internacional. Do Grêmio eu faço matéria de opinião também. Então essa é a diferença. Mas, cara, isso é porque, vamos dizer assim, ó, a fama não veio por completo, tá? Tomara que venha. Mas o dia que as pessoas realmente identificarem, assim, que o Albano que tá fazendo a matéria do Internacional é o mesmo que é tricolor doente, elas não vão... Vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar, sem dúvida, entendeu? A ideia não é eu continuar fazendo Internacional. A ideia é ter, né, um jornalista que assuma essa função do Internacional. Mas como eu tô montando tudo por enquanto, eu tô, né, fazendo e tenho tido bons retornos, assim, dos próprios colorados, meus amigos, né, vamos dizer. É muito importante. Sim, os teus amigos que te conhecem sabem da tua, pelo menos da tua tentativa de imparcialidade, porque daí tu conseguiu fazer uma segmentação muito importante que tu falou aí. No Grêmio eu vou pro jornalismo de opinião. Isso. E no Inter eu tô no jornalismo de informação. Né? É o que acontece lá no dia a dia, eu tô trazendo aqui. Isso. Mas no Grêmio, tu vai pra opinião. O que é bom, o que é ruim, o que serve, o que não presta. E como é que tu... Eu tenho uma questão muito pessoal de opinião sobre esse segmento, tá? Sobre esse mercado, assim. Para mim, Fabiano Baldasso, se eu olhar
profissionalmente, tecnicamente, porra, o cara foi um gênio. O cara entendeu que ele precisava falar as coisas que as pessoas queriam ouvir e ele despontou nisso aí. Isso aí. Se eu for pelo clubismo, porra, odeio o Fabiano Baldasso. Uhum. O cara só fala coisa que não serve, Tem que sabe? saber separar. Tem que saber separar. Então eu consigo ter as duas visões. Como é que é no teu entendimento, assim, esse mercado? Cara, ele é muito complicado. E eu vou te dizer, porque às vezes o medo do cancelamento, ele é gigantesco. Tu não pode falar sempre o que tu pensa, o que tu acha. O influencer não pode fazer isso, porque senão ele se queima. E vou dar o exemplo do ano passado do Soares. Todo mundo sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Eu não sabia. E não, mas todos os jornalistas que trabalham com o Grêmio sabiam. Só que... Ali da renovação, de sai ou não sai, não é renovação de sai ou não sai no meio do ano? Isso. Essa história. E de tudo que aconteceu. Tá? Ah, tem mais coisa? Mas tudo bem. Tá? Só o que acontece? Se tu chega a levar a público a história, cara, a torcida te engole. Um dos melhores jornalistas que tem atualmente esportivos, que é me esqueci o nome dele agora, cara, meu colega de faculdade. Gabardo. Tá? Deu a real do que aconteceu. E foi cancelado. O que ele falou? Foi ele que disse a história que ele estava querendo se aposentar. Ah, tá. Foi ele que contou toda a história do bastidor. E ele foi cancelado. E outra, a fonte dele sempre é o Renato. Isso aí ele só pode ter descoberto pelo Renato. Tá? Não, isso é o meu pensamento. Não é uma informação. Tá? Não é uma informação, é o meu pensamento. Tanto que passou todo o ano e o Renato fez uma declaração de defesa ao Gabardo. Entendeu? Então, quer dizer, a torcida já nem lembrava mais, nem ligou um ponto no outro. Mas o Gabardo estava certo. O Gabardo deu a informação certa. Só que foi cancelado. Por quê? Porque falou a verdade. Porque falou que a torcida não queria ouvir. Entendeu? Tá, mas, Urbano, esse é o ponto, cara. Pra mim, esse é o ponto. Como é que tu... A credibilidade ética do profissional da comunicação, ele vai falar o que a torcida quer ouvir pra ficar bem e ter sucesso na carreira, ou ele vai dar a informação correta? Vamos separar as coisas. Jornalista é uma coisa, influencer é outra. Tá. O jornalista, ele dá e não tá nem aí porque o público vai pensar. O jornalista, ele não tá preocupado com clique, não tá preocupado com o que A ou B vão achar. Que é o caso do Gabardo. Só que ali, cara, atacaram a família dele, velho. Entendeu? Ele foi obrigado a se preocupar. Sabe? Porque o fanatismo pelo Soares e pelo próprio Grêmio é tão grande que os caras não viram que ele estava fazendo o trabalho dele. Só que depois daquilo ali que aconteceu com o Gabardo, ninguém mais quis falar sobre a real sobre o assunto. Entendeu? Agora, o influencer não. O influencer é o cara que é seguidor. E o cara que é seguidor não pode falar algo que seja, vamos dizer, o que o cara não quer ouvir. E eu, que sou os dois, tenho que saber fazer o meio termo. Entendeu? Tem que saber fazer o meio termo. É a maior dificuldade para quem é jornalista e é influencer. Só que as pessoas têm que entender o que é opinião e o que é informação. Hoje em dia, todo mundo acha que entende futebol. As pessoas não têm essa racionalidade. Não. Principalmente em se tratando de futebol. Sim. Para saber o que é informação e o que é opinião. E todo mundo acha que sabe de futebol. Antigamente, a gente falava assim, me lembro que a minha mãe falava assim pra mim, Albano, religião não se discute. E eu levava aquilo como regra, né? Sim. Hoje em dia, eu não tenho filho, mas se eu tiver um filho, eu vou dizer, filho, política, religião, futebol, não se discute, entendeu? Porque realmente as pessoas não aceitam a tua opinião, elas diminuem, né? E a gente que está trabalhando com isso lá, não quer dizer que a gente saiba mais ou menos do que quem é torcedor. A gente só tem a nossa opinião. Entendeu?
Se é certa ou errada, não sei, mas é a opinião. Aí é que tá. A minha mãe me fez uma pergunta quando eu comecei Mentes em Ação, já no início da segunda temporada ali, que eu mostrei pra ela um Instagram de uma menina, que era uma personagem, a Cela. Aquela menina que mora em São Paulo, é gaúcha, foi pra São Paulo, foi roubada, ficou com 50 reais pra passar o mês, e fez um vídeo dizendo que eu acho um absurdo meu pai ter dado um helicóptero pro meu irmão e pra mim só 2 BMWs. E ela estourou, entendeu? E todo mundo achou que aquilo era verdade. Porque ela é loirinha, olhinho claro, bonitinho, sabe? E todo mundo achou que... Só que ali nasceu um personagem, Cela, né? E daí a minha mãe me perguntou, César, o que tu é no Mentes em Ação? Tu é um personagem ou eu te conheço, né? E eu sei que tu é tu, ou tu tá querendo ser quem tu é de verdade? Como é que tu quer alcançar o sucesso pelo Mentes em Ação? O que é sucesso pra ti? Entramos em várias conversas. E eu falei, mãe, eu não quero ser um personagem. Porque em determinado momento da vida da Cela lá, ela tem que ser aquele personagem todos os dias pra continuar vivendo. Vai acabar se confundindo. Não sei se confundindo, mas talvez tenha dias que ela não consegue ser ela mesma. Mas o identificado precisa ser. E tenho mais uma história. Esse é o ponto, cara. O de opinião. O que fala, o que as pessoas querem escutar. São personagens. Concorda? Concordo. E até que ponto é bom? Não é bom. Não é bom. É bom só pra carreira dele, talvez. Tem uma história também, outra história. Eu tinha um programa na Rádio Grenal, tá? Durante 2 anos, chamado Clube Grenal. O programa continua até hoje e eu não. Mas, eu comecei em 2015, tá? E eu tinha uma postura que quando eu falava bem do Internacional, eu falava, né? Falava do Grêmio, elogiava o da Alessandro, aquela coisa toda, porque, cara, o cara é o cara, não adianta, sou gremista, mas reconheço. Tá? Eu falava como eu estou falando agora. Eu fui chamado por uma pessoa da rádio, né, que eu conhecia, e falou assim, Alba, tu quer realmente te dar bem como influencer gremista, como representante gremista? Eu disse, sim. Então amanhã eu vou botar um cara lá e aí tu vai me entender. Vem aqui conversar comigo depois de ver esse cara. E botou lá, sabe quem? O Lipe Assunção, que é um baita gremista, sabe? Cara, eu enxerguei ele fazendo ali, ele já estava mais tempo que eu e tal, ele, se não me engano, ele estava até na RBS, aquela coisa toda. E aí cara, tinha coisas que ele falava ali que nem ele acreditava, tá ligado? Entendeu? Nem ele acreditava. E eu entendi o fio da meada. Eu disse, cara, o personagem gremista tem que ser apaixonado. Depois daí, eu comecei a agir dessa forma, tentando mesclar com o jornalismo e com a razão, e aí a coisa começou a engrenar. Entendeu qual é a situação? Porque senão eu ia me tornar mais do mesmo lá, falando bem do Internacional. Não que eu não possa falar bem do Internacional, eu falo às vezes bem do Internacional. Sabe, do momento que ele vive hoje, um momento bom e tal, mas eu tenho que me lembrar, tenho que cuidar da forma que eu falo para não me queimar com a torcida tricolor. Se as pessoas tivessem ideia essa frase é demais, vai. Dos bastidores que a gente fica sabendo, não pode tornar público, não tem como provar, e do que acontece no futebol, tá? Cara, odiariam o futebol. Essa que é real, entendeu? Então, assim, ó, tem coisas que são muito semelhantes à política, tá? Muito semelhantes à política. Só que é exatamente isso, cara. Então tu tem que... aquele tal é o ídolo da torcida, é o cara, não sei o que, tal, mas tu sabe que o cara não é o cara, velho. E aí? Vai tu contra a torcida? Teu chefe vai dizer assim, não, o que tu tá fazendo não nos serve, não tá nos dando audiência. Eu entendo o lado de vocês, influencers do mercado da opinião do futebol. Eu entendo. Né? Por isso que eu disse lá no início, cara, Fabiano Baldasso é um gênio. Um gênio. Ele não tá nem aí se as pessoas falam que ele é louco, que é doente mental, que é não sei o quê, que é completamente pirado. Ele não tá nem aí. Porque a conta bancária dele segue crescendo. Mas o Baldasso...
Ele começou fazendo isso, falando que o torcedor queria ouvir, coisas que nem ele acredita. Hoje eu acho que ele deu Tá. uma regredida. Né? Hoje ele já não tá assim. Hoje ele já fala várias coisas que não são tão... Porque ele já atingiu um topo onde ele pode falar o que ele pensa. Sim. Entendeu? Que os caras daqui a pouco vão odiar ele, daqui na próxima ele já fala uma coisa boa, já vão amar de novo. Tu entende que é um desenvolvimento de carreira, então? Sim. Tipo, o Baldasso tá lá ele tá lá em cima ainda. Sim. Né? Tá lá na ponta puxando esse mercado. Porque Sim. eu concordo, ele era um jornalista ali de opinião pros dois lados. Ninguém sabia pra quem ele torcia. Aí ele disse, não, sou colorado. Aí ele começa a fazer algumas coisas que são absolutamente polêmicas. Soltou a camiseta assim e voltou. Essa aqui não cai. Sim. E daí o Inter caiu. E, cara, tem várias coisas que ele fala que agora no início de 2024 o Inter vai ganhar tudo. Blá, blá, blá. Cara, ele é um meme. Ele é um meme. O Baldasso é um meme. Só que é um desenvolvimento de carreira que hoje ele já tá num ponto onde ele não precisa só falar o que as pessoas querem escutar para ganhar audiência. Exato. As pessoas já estão indo lá olhar o Baldasso. Ele virou uma referência. Eu quero escutar o que esse cara tá falando. Virou uma referência. Sem dúvida, virou uma referência. Sem dúvida, de todos ali, ele é o cara a ser copiado. A ser copiado é ele. É impressionante. Cara, ele fez transmissão do Grêmio e bateu todas as rádios identificadas do Grêmio. Bateu a Pachola, bateu a Copeiro, bateu todas. Isso prova aquilo que as pessoas falam, né? O público do Baldasso é muito mais gremista. Eu não sei se não eram colorados interessados em ver o jogo do Grêmio, eu não sei. O fato é que ele teve... Só que o que aconteceu? Ele sofreu muita crítica dos colorados por estar cobrindo o Grêmio. Parou de fazer a cobertura do Grêmio. Ah, ele fez algumas vezes. Fez algumas vezes. Só que essas vezes ele fez uma... Cara, ele encostou na gaúcha, velho. Ele encostou na gaúcha. E eu dizia nos programas, gente, mas como é que pode isso, cara? Sabe? Impressionante. Mas foi. Entende? E aí que eu digo, ele é um cara referência. E ele é um cara odiado, mas respeitado. Sim. Pelo torcedor gremista. É o que eu falei. Se eu olhar pelo lado profissional, pô, o cara é um gênio. Se eu olhar pelo lado futebol, paixão e tal, porra, não gosto do Baldasso. Cada vez que eu escuto um colorado me xingar, ou mandar uma mensagem me xingando, eu falo assim, ó, tô no caminho certo. Sério? Claro, cara. Claro, o objetivo é que os torcedores gremistas te amem e os colorados te odeiem. Porque o hate, ele não deixa de ser É um público? um público É um e clique, alguém que é uma te ergue. visualização. Claro. Exatamente. Entendeu? Então essa que é a realidade. Quando eu vejo assim, no aniversário do Grêmio eu encontrei um casal e aí os caras falam, porque eu odeio aquele Lédio que faz contigo o programa, é um colorado, que faz comigo na Ubra, né? Eu disse, não, ele é gente boa e tal, mas vou te falar uma coisa, se tu odeia ele é porque o trabalho dele tá bem feito. E ela, é verdade. Eu disse, é isso aí, porque é pra isso que a gente tá ali, entendeu? Quem tá lá dentro consegue ter essa análise técnica, né? Claro. Quem tá Entende? fora só gosta ou não gosta. Exato, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu acho muito... É fascinante esse mundo da comunicação. Mas tem as coisas que, infelizmente, o público te faz agir de algumas formas, entendeu? A torcida... O ser humano ficou muito ignorante, vamos dizer, com a invenção das redes sociais. Porque hoje em dia tu fala o que tu quer. Sim. E tu torna verdade o que tu quer. Entendeu? Aquela velha frase, a internet deu voz aos imbecis, e é realidade. Eu posso ser um imbecil também. Eu não estou dizendo que não, entende? Sim. Mas é aí que tá. A internet, aquilo que tu fala vira a verdade absoluta. Tu entende que esse trabalho que vocês fazem, assim, de influencers, tu entende que ele tem algum lado positivo para o clube? Porque tu é um jornalista identificado. Sim. Tu ama o Grêmio. Sim. Né? Tu entende que ele tem algum tipo de resultado positivo e benefício para o clube? Certamente. Inclusive, eu acho que o clube deveria se utilizar mais dos influencers. Isso é uma crítica que eu faço. Porque o Grêmio, infelizmente, ele tem... Cara, eu sou muito fã do Guerra,
Mas isso não me faz não criticar algumas coisas que acontecem. Mas, por exemplo, assim, rádios ou influencers que criticam muito o Grêmio meio que são colocados de lado em algumas questões, entendeu? Então, assim, por exemplo, o Renato, tá? Vamos ser bem claro, o Renato fechou os treinos do Grêmio para os jornalistas, certo? E para os influencers que vão lá e tal. Cara, tá fazendo um desserviço à torcida. Porque a gente não vai lá por nós. A gente vai lá para informar a torcida. Entendeu? Quando ele não dá uma entrevista coletiva, ou quando ele briga e não quer falar sobre um assunto, não é para nós. É para quem nos escuta. É pro torcedor. Entendeu? E é isso que eles não entendem. Mas daí eu vou te contrapor num seguinte ponto. Talvez deveria continuar aberto ao jornalista de informação. Pode ser. E o de opinião, não. Pode Quer ser. dar tua opinião, tu dá a tua opinião do que tu vai ver. Pode ser, mas as perguntas são feitas por jornalistas ali. São muito poucos influencers que fazem perguntas na pergunta coletiva. Já quando é algo mais, vamos dizer, aberto, ou quando é o presidente, aí sim alguns influencers participam. Mas as perguntas, eles escolhem quem... Eles têm os critérios dele lá. E eu tive a oportunidade, cara, de fazer em 3 jogos agora, em Curitiba, a pergunta pro Renato. Cara, o cara treme na frente dele, né? O cara treme na frente dele. Queria te corrigir, Reinato, tá? A gente tá no nosso final, Albano. Infelizmente é muito corrido, mas eu queria falar sobre esse ponto, cara. Pai Nato, Reinato, qual é a tua opinião dele como um todo, obviamente, e 2025? Cara, a minha opinião ela é muito fácil. Ela é o seguinte, eu sou contra tu idolatrar mais o teu ídolo do que o teu clube, tá? Tem muito torcedor que ama mais o Renato do que o Grêmio. Isso é o errado. O Grêmio tem que estar acima sempre. Quando o teu ídolo tá fazendo mal pro teu clube, tá na hora de rever as coisas. Mas tu acha que ele tá fazendo mal? Nesse momento, sim. E tu acha que ele... O que ele tá fazendo mal? O quê? Ele nos desclassificou de 2 competições e foi ele, Tu acha que não foram os jogadores. tu acha que ele acordou um dia e falou assim, ó, já sei, vou tirar o Grêmio da competição? Eu acho que não, acho que ele tá sendo incompetente mesmo. Acho que as ideias deles não estão sendo as ideias que levariam o Grêmio a uma classificação. Cara, ele tá fazendo erros infantis. O Renato vai ser sempre o meu ídolo pelos títulos que ele me deu como jogador e como o técnico. Só que ele tá botando a perder essa idolatria. A vida é feita de ciclos. Ele tem que entender. Ele disse numa entrevista coletiva que ele não acompanha jornalistas, influencers, mas ele tem que começar a acompanhar para entender que o torcedor, em sua maioria, não quer mais ele, cara. Entendeu? E só que assim, ó, tem um detalhe muito claro, muito claro. 2025 tu perguntou ali, tá? Não vai ser fácil romper esse cordão umbilical. O Guerra falou que ele fica, eu não acredito, tá? Eu não acredito. Só que o Grêmio precisa, ontem, se quiser tirar o Renato, programar a saída dele. Não adianta chegar em dezembro e buscar técnico. Não adianta ficar se enrolando. Programa agora, contrata um diretor de futebol profissional, sabe? Não o que tem lá hoje, que não é um cara que trabalha profissionalmente. Um cara que era da logística da CBF e hoje está lá como diretor, sabe? Contrata um cara que faça a transição, implode o vestiário, tira os caras que são ligados, os Renatetes que se chamam, né? E bota outros novos, bota sangue novo, bota liderança nova no vestiário. Aí tu vai conseguir. Se não, por exemplo, vai chegar no Gauchão, se o Grêmio perder, a galera já tá chamando o Renato de volta. Cara, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que o Renato, ele é capacitado para ser treinador, tanto é que o Fluminense lá, 2000 e pouco, foi finalista da Libertadores, é campeão da Libertadores pelo Grêmio, 7 vezes consecutivas agora campeão gaúcho, ganhou a Copa do Brasil, enfim. Então ele tem capacidade como treinador. Eu acho que o erro do Renato
foi ter tentado implementar uma ideia da Europa no Brasil, que é o manager, que é o que faz tudo. Treina, contrata, faz a gestão do grupo, faz o meio de campo entre jogadores e diretoria, faz tudo, né? E aí eu acho que o Brasil, e daí o Grêmio, não estava preparado para esse tipo de profissional. E o Renato, hoje, se tiver que sair do Grêmio, o Grêmio precisa se preparar, se organizar e trazer pelo menos 4 novos profissionais para ocupar o lugar do que o Renato faz hoje. Vai trazer lá o Filipão para ser diretor de futebol, vai trazer um gestor de pessoas, um gestor de grupo, vai trazer um treinador só para treinar o time, sabe? Precisa ter, eu concordo contigo. Mas sabe o que eu acho que tá matando o Renato esse ano? Muitos falam que ele é um excelente gestor de grupo, certo? O Renato tá cansado. Pra mim, mas aí que tá, talvez, também percebo isso, mas pra mim, o grupo tem o controle do Renato. Não é ele que tem controle do grupo. Eu não acho. E te comprovo isso pelo bruxismo que tá imperando lá no Grêmio esse ano. Que é a questão assim, ó, do cara pegar o Brian White jogando bem, tem que colocar o Diego. O cara vai lá e bota o Diego. Mas o Diego dá resultado também. Cara, não deu naquele jogo. Mas tu tem um cara jogando bem. Por que tu vai tirar? E cara, pra quê? Como é que ele pega e me põe o Rodrigo Caio e não põe o Natan? O Natan tá jogando muito. Sabe? Um baita de um zagueiro jovem e nós ficamos com a zaga lenta, sabe? São essas coisas aí que eu não consigo entender. O Edenilson, cara, jogou bem contra o Botafogo, beleza. Mas é uma partida depois tu já, sabe? É o bruxismo. Tu vê um cara hoje, Renato vai sair, quem é que vem? Eu tenho na minha concepção que se o Grêmio não for para nenhuma competição sul-americana, ou de repente se for para a sul-americana, eu contrataria o Filipão para ser o diretor e botaria o Carpini de técnico do Grêmio. Carpini. Eu apostaria, porque assim, ó, nunca mais se viu o Grêmio Internacional apostar, cara. Sabe? Por quê? Porque ficam tudo sempre refém. Só que para botar um Carpini, tu não pode ter um Jeromel no grupo. Mas é isso, entendeu? Tipo assim, eu acho que tem que ter um diretor ali de futebol e de grupo, enfim, que era o que o Espinosa fazia com o Renato. Se trouxer o Autuori da vida, o Renato, ao meu ver, né? Minha opinião, o Renato é o Autuori, tá aí com a gente e tal, mas ele não vai mandar no Renato. O Renato não vai respeitar, e é o Autuori. Sim, não adianta nada. Eu acho que é só o Filipão pra estar junto com o Renato nessa função pro Renato continuar. Só o Filipão conseguiria. Mas são 2 cabeça dura, cara, não vai dar certo. Eu não sei, eu não sei se daria certo. Ideias totalmente diferentes. Ninguém dá certo com o Renato. Cara, o Renato conseguiu puxar o tapete do cara que ergueu ele, que foi Espinosa, cara. Puxou. Entendeu? O único cara que conseguiu segurar ele, velho, na vida, foi o Espinosa, pelo respeito que o Renato tem. Cara, eu não vejo assim outro treinador identificar. Estão falando na volta do Tite e tal. Não. Cara, eu fiz uma live com um influencer flamenguista na sexta-feira da semana do jogo contra o Flamengo. Parecia que eu tava vendo o Renato. O cara falando parecia que era o Renato. E era o Tite. Entendeu? Insistindo com as mesmas coisas, brigando com os líderes do grupo, insistindo com os caras que a torcida não quer, sabe? Cara, deu, cara. Chega pro Tite. Eu acho que a melhor ideia pro Grêmio seria a reformulação do plantel. Jeromel, obrigado. Tu é pica, campeão. Inclusive... Mas, cara, serviços prestados. Obrigado. O Jeromel, ele anunciou, né, que a aposentadoria dele já era final de ano, vai se aposentar e deve ter alguma função na direção ali de futebol em 2025. Eu acho interessante. É. Traz o Maicon de volta pra comissão, sabe? Isso, ele anunciou isso em entrevista coletiva. E daí tu bota Renato com o Maicon, com o Jeromel, com não sei o que, na comissão técnica, e esses caras com um time novo
vão fazer o Monsalve brilhar demais, vão fazer os caras brilhar demais, sabe? Bah, cara, eu imagino, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, não vão fazer o Gonçalves brilhar, sabe por que que não? Porque o Renato não quer botar jogador que não foi ele que indicou. Que não é ele que... eu não acredito nisso. Cara, por que que ele tá tirando o Monsalve agora? É, porque ele, ao meu ver, não botou os dois juntos, Cristaldo e Monsalve. Aí a imprensa foi lá encher o saco. A torcida foi lá encher o saco dele. Bota. Aí perdemos 2, 3, 4, daí ele falou, viu? Fiz o que vocês quiseram. Não dá. Quem tá Agora melhor? tira. O Cristaldo tá jogando muito, né? Mas tá jogando mais que o Monsalve? Acho que sim. Não. Acho que o Monsalve tem muito mais competência do que o Cristaldo. Eu acho Velocidade, drible, chute. Então ele é o titular. Mas não eu o acho que o Cristaldo. Monsalve... Se é pra escolher, então tem que botar o que é melhor. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Não o bruxo. tem os dois, cara. Vai jogar os dois, Tá. entendeu? No co-irmão, no Internacional, não joga 2, 3 meias juntos? Por que que no Grêmio não? No Flamengo não jogava Arrascaeta e Everton Ribeiro? Por que que no Grêmio não? Porque ele não quer. Padrão de jogo. Ele não quer. Entendeu? Por que que ele pretere o Arezo ao Diego? Eu não vi nada do Arezo ainda. Cara, mas ele é muito mais jogador. Atualmente, não vi fisicamente, ele tá muito melhor do que o Diego. Cara, eu vou te convidar pra tu voltar aqui. Bora. Vou começar um quadro novo no Mentes. E nós vamos falar sobre assuntos gerais. E daí eu vou ter outras 3 pessoas na mesa. E nós vamos falar sobre futebol em geral. Daqui a pouco a gente faz um episódio só do Grêmio. Daqui a pouco a gente faz um episódio geralzão. Mas eu queria, pra finalizar, te perguntar algo diferente que tu faria na tua vida e algo que tu faria de novo. Algo diferente. Cara, tem uma coisa que eu me arrependo na minha vida profissional, muito, 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 é uma dica que eu deixo pra ti que tá assistindo aí. Mesmo que tu tenha a tua empresa, mesmo que seja autônomo, mesmo que esteja assim, paga a tua contribuição. Bah? Isso eu faria diferente na minha vida. Isso eu faria, porque hoje, por exemplo, eu tenho 47 anos, tive poucos empregos de carteira assinada, porque Começou a vida inteira a pensar na tua aposentadoria. Aos 47. E não tem nada contribuído. E não tem nada contribuído. Então, Baita assim, dica. Essa é a dica que eu daria para quem tem o seu negócio, quem tá começando, quem tem a sua MEI, quem tem, sabe? Faz isso. Porque na frente eu vou sentir. Entendeu? E, cara, o que eu faria de novo, cara, eu acho que tudo, cara. Tudo. Porque, como eu falei, a minha vida teve altos e baixos, assim. Mas todas as coisas que eu vivi foram muito intensas e conheci muitas pessoas. Eu sou um cara de muito coração. Eu já tomei muito rapa, mas mesmo assim eu faria tudo de novo. Mas talvez um pouquinho mais experiente. Sim. Na gestão de pessoas, assim, sabe? Não teria alguns erros que eu tive. Mas a minha vida foi muito intensa. Então, faria tudo. Maravilha. Tem um botão aqui na mesa, tu vai pegar o botão, vai botar aqui pertinho no microfone, só vai apertar. Tem uma pergunta secreta que depois que ela terminar eu vou complementar. Vamos lá. Solta. Ele desgravou a pergunta secreta. Era só apertar. Eu desgravei. Ficou pressionando. Eu desgravei? Só aperta. Não, cara. Que eu tô apertando? Não, tu desgravou. É que assim, ó. A gente grava a pergunta secreta assim, ó. Pressiona. E daí a gente grava e desgravou. Quando a pessoa aperta. Putz. Daí a gente grava. Ele acabou com a pergunta secreta. Então eu vou fazer a pergunta secreta que eu tinha feito no botão aqui. Tu recebeu uma proposta para assumir como diretor de marketing, diretor de comunicação em uma nova empresa. Teu salário foi lá para cima. Isso aí vai te dar uma estabilidade financeira até para complementar e pensando na tua aposentadoria. Contrato aí de X anos, enfim, pelo menos 3 anos renováveis. O empregador se chama Esporte Clube Internacional. Pelo teu profissionalismo, pela tua dedicação, pelo teu networking, conhecimento,
aceita ou... Tem duas questões sobre isso. Eu aceito. Porque eu não tenho o meu nome na calçada da fama. Eu não levantei taça com o Grêmio. Ah, tá. Eu não sou ídolo dos tricolores. Eu sou só um profissional. Eu aceitaria. Agora, quem tem tudo isso que eu falei agora, não deveria ter aceito. Matou. Albano, eu quero te agradecer a presença. Vamos combinar outros episódios aí pra gente falar mais um pouco sobre futebol, que é um assunto que eu adoro. Pior. Eu sou... Não, vou deixar tu fazer teu encerramento, diz os teus arrobas aí. Bora. Vamos lá. @Albano Tricolor para os gremistas e @Albano Gado para os colorados. Gado com 2D. Cara, sensacional o papo aí. Valeu, obrigado pelo convite. Tô sempre à disposição e bora lá, bora lá. Portas abertas do Mentes em Ação para o Albano sempre. Eu sou @Cesar.Camerini no Instagram. Mentes em Ação também está no Instagram como @Mentes.emação. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, é muito importante. Compartilhem esse episódio com quem vocês acham que possa fazer sentido. E o Mentes em Ação segue a 2ª temporada em busca de coisas ainda maiores. Até a próxima, valeu, obrigadão, valeu. Bora.